A pergunta que ninguém gosta de fazer: e se Judas acreditasse que estava salvando Jesus? Durante séculos, o nome Judas foi pronunciado como sentença. Não havia debate, não havia nuance. A história parecia simples. Ele traiu Jesus e ponto final. Mas histórias humanas raramente são simples, especialmente quando envolvem alguém que caminhou tão perto da verdade. E se Judas nunca acreditou que estava destruindo Jesus? E se na mente dele aquela decisão fosse necessária para que tudo finalmente acontecesse? E se o erro de Judas não nasceu da maldade, mas da convicção absoluta de que estava certo? Essa pergunta é desconfortável, porque mexe com algo profundo, a possibilidade de errar, mesmo acreditando estar fazendo o bem. Quem era Judas antes de ser chamado de traidor? Antes de ser lembrado como traidor, Judas foi discípulo. Antes de ser odiado, foi escolhido. Antes de ser julgado pela história, foi aceito por Jesus. Ele deixou tudo para seguir aquele homem da Galileia. Abandonou projetos pessoais, expectativas e uma vida previsível. Caminhou por vilas esquecidas, dormiu ao relento, dividiu fome e cansaço. Judas não observava de longe. Ele fazia parte do grupo íntimo. Ouviu explicações que não eram dadas às multidões. Presenciou conversas privadas, momentos de silêncio, decisões difíceis. Nada disso combina com alguém vazio ou indiferente. Judas estava envolvido, e isso torna tudo ainda mais trágico. A confiança que existia sobre ele. Existe um detalhe que raramente recebe atenção. Judas era responsável pelos recursos do grupo. E isso não é algo pequeno. Não se entrega responsabilidade a quem não inspira confiança. Não se coloca alguém suspeito nessa posição. Ele organizava, administrava, tomava decisões práticas. Enquanto outros pregavam, ele cuidava do que mantinha tudo funcionando. Isso mostra que Judas era visto como alguém capaz, confiável, útil. A traição não nasce do nada. Ela cresce em terreno onde antes havia confiança. O problema não era Jesus, era a expectativa. Com o tempo, algo começou a incomodar Judas. Não porque Jesus estivesse errado, mas porque Jesus não correspondia ao que ele esperava. Jesus falava de reino, mas não de domínio político. Falava de vitória, mas não de tomada de poder. Falava de humildade, quando muitos aguardavam confronto. Judas, como tantos outros, esperava um libertador visível, alguém que enfrentasse Roma, que restaurasse Israel diante de todos e que transformasse fé em poder concreto. Mas Jesus insistia em outro caminho, um caminho que passava pela renúncia, pelo serviço, pela dor. E quando a realidade não atende à expectativa, nasce a frustração. A frustração que não é confessada. Judas não era o único frustrado. Outros discípulos também tinham dúvidas. A diferença é que alguns colocavam essas dúvidas diante de Jesus. Judas guardou, silenciou, ruminou pensamentos que ninguém mais ouvia. Quando a frustração não é confrontada, ela se transforma em convicção distorcida. E quando isso acontece, a mente começa a construir justificativas. Talvez Judas tenha pensado que Jesus estava pronto, mas contido. Que bastava uma situação extrema para que tudo fosse revelado. Que o poder apareceria no momento certo, se fosse provocado. O nascimento da ideia perigosa. É aqui que nasce a ideia mais perigosa de todas. Talvez Deus precise de ajuda. Não ajuda no sentido de serviço, mas no sentido de empurrar o plano para frente. Talvez Judas acreditasse que estava apenas criando o cenário perfeito, que o confronto forçaria a revelação. Que diante da ameaça, Jesus finalmente mostraria quem era. Esse tipo de pensamento não nasce do ódio, nasce da ansiedade, da impaciência, da dificuldade de confiar no tempo divino. E isso
torna o erro ainda mais sutil. A decisão que parecia lógica. A decisão de Judas não foi impulsiva, não foi uma explosão emocional, foi um processo interno. Cada dia sem revolução, cada discurso sobre cruz, cada oportunidade em que Jesus se afastava do confronto direto. Na mente de Judas, algo precisava acontecer. E se não acontecia, talvez fosse necessário provocar. Ele não via aquilo como traição. Via como estratégia, como catalisador, como o empurrão final para que tudo se cumprisse. O beijo, o gesto que carregava expectativa. O beijo de Judas não foi apenas um sinal, foi carregado de expectativa. Talvez ele ainda esperasse que Jesus reagisse, que no último segundo algo mudasse e que o céu se manifestasse. Mas Jesus não reagiu, não resistiu, não interrompeu o curso dos acontecimentos. Ele aceitou, silenciosamente, e nesse instante, tudo o que Judas construiu mentalmente começou a ruir. Quando o controle escapa, o plano humano falhou. Nada aconteceu como Judas imaginava. Não houve confronto, não houve demonstração de poder, não houve libertação imediata. Jesus se entregou. E quando isso aconteceu, Judas perdeu o controle da narrativa que havia criado. Quando alguém tenta controlar o plano de Deus e falha, o peso da culpa se torna insuportável. O desespero que revela a verdade. Judas não comemorou, não celebrou e não se sentiu recompensado. Pelo contrário, ele se desesperou, tentou devolver o que recebeu, tentou apagar o que não podia ser apagado. Esse desespero revela algo profundo. Quem age por pura maldade não sente esse peso, mas quem age acreditando estar certo, quando percebe o erro, entra em colapso. O maior erro de Judas. O maior erro de Judas não foi o beijo, foi acreditar que entendia o plano melhor do que o próprio Deus. Ele tentou controlar o tempo, tentou controlar o método e o resultado. E isso revela uma verdade dura. Fé não é apenas acreditar no fim, é confiar no processo. A história que se repete em silêncio. Essa história não fala apenas de Judas. Ela fala de qualquer pessoa que tenta apressar promessas, de quem age por ansiedade, de quem confunde convicção com obediência, de quem acredita que sabe exatamente como Deus deveria agir. Judas se torna um espelho desconfortável, porque mostra que é possível caminhar perto da verdade e ainda assim errar profundamente. Talvez o maior perigo não seja errar por maldade, mas errar achando que está fazendo o bem, porque nem toda certeza vem de Deus. Às vezes o maior ato de fé é esperar. Se essa história te fez pensar, eu queria te convidar a algo simples. Aqui nos comentários, a gente não discute para vencer. A gente reflete junto. Então me conta, em que momento da sua vida você já teve certeza de algo e depois percebeu que precisava esperar mais? Talvez sua resposta possa até ajudar alguém que ainda está nesse tempo de silêncio. No próximo vídeo, uma pergunta ainda mais perturbadora. E se Lúcifer nunca tivesse se rebelado, como é que seria o mundo hoje? Essa resposta muda tudo.